oportunidade de estar aqui aprendendo a Tua Palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, que as nossas mentes possam se abrir, entender, viver e praticar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, né? Hoje é a penúltima, né? É a duas? É a penúltima. Não é a derradeira. Não. Não, é penúltima. A Ah, derradeira é não a é três. não? Ô, tô pensando em reparar na derradeira. Ó, aqui, ó. É a duas. É. Vocês já responderam? Não informa como Nós o cristão estamos pode cultuar o Senhor. no culto hoje Quais da são as parte da principais- árvore. Adorando enquanto faz isso aí. Hoje, Ah, não? Três formas que ele pode 24 cultuar. de 6 de 2026. No vídeo vai estar o QR Code, Pregando a palavra. vai estar o Pix da conta da igreja para você somar conosco e nos ajudar nesse desafio de trabalho aqui no sertão. Eu vou dizer só uma estatística para você ter uma noção. Por mês, com essa obra aqui no sertão, a gente consome Quais são as R$1.500 de contribuições combustível. do Pra tu serviço ter uma noção. social e espiritual prestado Fazer pela essa obra igreja? não é fácil. Como é que a É um igreja desafio pode muito grande. contribuir Isso com a aí só sociedade? combustível, sem falar das outras coisas. Ajude-nos a manter essa obra no sertão. É um desafio gigante. A sua ajuda é muito importante. Vamos acompanhar a aula. Deus abençoe. Agora, quais são Gratidão. as contribuições do serviço social? Eu vou ajudar o É a espiritual prestado e espiritual prestado pela igreja. Ora, Não, para que serve o serviço social e espiritual que a igreja presta? ajudar os necessitados. Para que serve? Essa na igreja não é o cara limpar a igreja, o cara levar, o cara... Não, gente, não são quais. É para que serve? Quais a serventia que tem? Quais as serventias que tem? O serviço que a igreja presta, social e espiritual. Serve o Senhor? Não. Eles estão com dificuldade de entender, amor. Responda. Vocês não conseguem. Aqui tem, bem assim. Enquanto a igreja ajuda o necessitado, abre-se as portas para cuidar também da saúde espiritual. Quando a gente ajuda o próximo, quando a gente faz Está servindo a Deus. um serviço, a igreja é edificada. Entendeu? Não tem aí quando a gente contribui, as portas se abrem. Né? Então, essas são as consequências da gente fazer o serviço social como igreja. Agora tem outro, né? O que o cristão demonstra quando se dispõe a ajudar na obra do Senhor? O que é que ele demonstra? Amor. Eu coloquei quando o cristão assume a responsabilidade na igreja, ele contribui para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, a senhora respondeu o quê? Amor. É amor. Quando a gente demonstra ajuda, quando a gente ajuda, faz a obra do Senhor, a gente está demonstrando amor. A semana passada nós aprendemos o que mesmo? Como nós devemos adorar, cultuar e servir, não foi? Aí, ó, a gente aprendeu como é adorar, cultuar e servir. Desistiu com a Eliette? Desistiu com isso aí, né? Era feriado? Hoje é feriado? É amanhã. Em alguns lugares é, né? Feriado. Vai, Luiz, Então, abre ali a quando a gente aprende cultuar, adorar, cultuar e servir, aí a gente passa a evangelizar, né? O evangelismo e as armas espirituais. Nós vamos aprender hoje como nós devemos evangelizar. É comigo mesmo. Oi, irmão Sem Adão. falar. Oi, irmão Adão. Quantas vezes a gente já falou sobre evangelizar, sobre pregar? E sempre a gente frisa que nem todas as vezes que a gente prega a gente precisa falar. Tem uma maneira que é muito eficaz e não precisa a gente falar. Qual é? Que a gente sempre Se comportando com o evangelho. se a gente sempre segue com o testemunho. Ou seja, como eu vivo no meu dia a dia, é uma maneira de eu proclamar o evangelho que eu digo que sigo. Então, se eu vivo a palavra de Deus, se eu vivo de acordo com os princípios bíblicos, com os ensinamentos de Jesus, as outras pessoas vão ver a diferença que há entre mim e aqueles que não seguem. E isso é uma maneira de Mostrar. evangelizar. Antigamente, muito antigamente, ou seja, é do meu tempo de adolescente, eu tenho 54, então lá vai 40 anos.
40 anos atrás, vocês lembram aqui, a Ana não lembra, a Ana já nasceu no tempo do desmantelho. Mas os outros, nós já nascemos no tempo em que o homem ainda tinha palavra. Né? Hoje, até os que tinha perderam. Antigamente o homem tirava, fazia um negócio na rua, tirava o bigode, um pedaço de salgado, tava. Quando ia fazer pagar aquele negócio, cadê o meu bigode? Para aquele salguinho. Então assim, nessa época, os crentes, os servos do Senhor, eles eram muito perseguidos, até mesmo aqui no Brasil. Então eles eram ridicularizados, as pessoas, quando eles iam pregar a palavra, as pessoas jogavam lixo neles, cuspia na cara deles. Mas tinha uma coisa, aqueles homens e mulheres eram conhecidos como homem e mulher completamente diferentes. Eles diziam assim, se ele chegasse em um lugar e fosse comprar fiado, por exemplo, não pode vender, aquele é crente. Aquele é crente, ele paga. Hoje é o contrário. Ah, é crente? Quero não negócio com ele. Então a que ponto aqueles que se dizem cristãos chegou? Porque antigamente o homem tinha palavra. Ele não precisava assinar um papel para cumprir a sua palavra. Hoje não. Hoje ninguém confia mais em ninguém. Se eu digo que vou dar alguma coisa a alguém e for, tipo assim, Então do jeito que era promissória para viajar e pagar, né? não tinha nem promissória, irmão Adão. Era na boca mesmo. Se o meu pai vendesse que ele criava gado, vendesse um bezerro ou uma vaca para alguém, ou ele comprasse. Era palavreado, era. Ele dizia, tal dia eu pago. Não tinha não, nada assinado não. E tal dia o cara ia lá e pagava. Hoje correu acaba quase mais falando. Então hoje, se alguém chegar e disser assim, olha, você pode plantar aí nesse espaço de terra que ninguém vai mexer com você. Não precisa de documento não, dizendo que eu concedi aquele terreno. Não, era da pessoa. E hoje nós temos isso? Hoje nós não temos, né? Então assim, existe essa maneira de pregarmos o evangelho. Como? Vivendo a palavra. Ou seja, sendo honesto, sendo pessoas decentes, de princípio, falando a verdade, que é uma coisa absurda, Jesus amado. O que mais existe é justamente a falta da verdade. E por coisa tão boba, eu fico olhando assim, eu fico abismada como as pessoas mentem por besteira. Por besteira mesmo. Então quando a gente passa a viver a palavra de Deus, que a gente é apontado como um exemplo, essa é uma maneira de evangelizar. Vamos dizer que daqui a 5 anos. Vamos dizer que daqui a 5 anos alguém vai ver a Eliedja e vai dizer assim, rapaz, a Eliedja realmente é outra pessoa, mudou completamente. Não tem nem vestígio. As pessoas vão esquecer quem era no passado pela maneira como ela vive hoje. Então não precisa a gente falar. É necessário a gente falar? Se for necessário. A paz do Senhor. Vai, Cláudio. Vê se pega aqui. Vê se pega aqui, ó. Tá acordado. Pega eu aí, pastor. Só um pedacinho. Só um pedacinho, só pega um pedaço de você. Puxa, seu. Vem aqui, dá um pouquinho pra cá. Aí, tá bom. Tá bom? Tá bom. Então a gente vai ver. À noite nós vamos aprender como podemos evangelizar e as armas que usaremos para evangelizar. O Espírito Santo chama homens e mulheres para missões específicas, mas vai com eles a missão. Ou seja, o Espírito Santo nos chama para missão específica. Mas tem uma missão que todo mundo... Tem uma missão que todo mundo é chamado, que é para evangelizar. Essa missão, todos são convocados. Agora tem missão que é específica, por exemplo, pastorear. Nem todo mundo é chamado para pastorear. Ser missionário. Nem todo mundo é chamado para ser missionário. Isso não é a mesma coisa de pastor, não? Não. Nós somos pastores missionários. Não. Tem o pastor que ele pastoreia
aquela igreja, pronto, nós fazemos a função pastoral, mas nós estamos aqui ganhando almas e pregando o evangelho. Aí, por exemplo, porque nós fomos chamados diretamente por Deus e somos sustentados exclusivamente por Deus. Mas missionário, também tem um missionário que, por exemplo, ele vai ser enviado por uma junta missionária. Essa junta missionária é o quê? É uma igreja ou várias igrejas que se juntam para sustentar esse missionário no campo. Então, assim, às vezes ele não pastoreia. Ele tem um pastor local e ele é responsável para ganhar almas para a igreja. Então ele vai para um campo, ele evangeliza aquele campo, abre uma igreja, deixa alguém e vai para outro. Esse é o missionário, ou seja, ele nunca fica num local, num local só. Então ele chega num local, abre uma obra. Paulo era um missionário, era pastor missionário. Ele ia para um lugar, abria a obra ali, preparava alguém, deixava lá e já ia para outro. Então, assim, tem pessoas que têm o chamado só de pastor. Ele não tem aquela chamada para a missão cultural e transcultural. Cultural é quando é dentro do país. E transcultural é quando a gente sai para outra cultura. Pode ser também transcultural dentro do nosso país, como por exemplo, o Brasil ele é muito grande e tem várias culturas dentro dessa. Então, assim, o Nordeste aqui é uma cultura, se você for para o Sul é outra. Aí tem o chamado que você é chamado para louvar, tem aquele chamado que você é chamado para pregar. Aquela pessoa que sai, vai para uma igreja pregar hoje, outra já está em outro lugar, isso é um chamado específico. Mas o Espírito Santo, quando ele chama, ele fica conosco naquela missão para a qual ele chamou. Deve ser por isso que a Bíblia não dá detalhes acerca do modo pelo qual, em Antioquia, os discípulos de Jesus souberam que o Espírito Santo havia designado Barnabé e Saulo para a obra missionária. Sempre o chamado vem de quem? De Deus. Sempre o chamado vem de Deus. Irmãos, tem muitos chamados que não é... Aliás, tem pessoas que dizem que foi chamada por Deus, mas não foram. Aí a gente vê o estrago que eles fazem na obra de Deus. No entanto, não é porque somos chamados pelo Espírito que não devemos buscar sua direção e seu preparo. Nós somos chamados por Jesus, pelo Espírito Santo, mas nós temos que buscar a capacitação. Toda vez que nós somos chamados. Por exemplo, tem gente que tem vontade de louvar, cantar na igreja, acha bonito, aí tem vontade, mas não tem voz para cantar. A voz, às vezes ela quer cantar um louvor que não se encaixa na voz dela. Aí tem como melhorar? Tem. Buscando a capacitação. E como é que eu vou me capacitar? Estudando, né, ouvindo, procurando saber como é que eu melhoro, praticando, fazendo exercícios vocais. Então tem técnicas que você melhora a maneira como você canta. Assim como se eu for chamada para pregar, eu não vou esperar que caia do céu. Eu tenho um chamado, mas eu tenho que me aperfeiçoar. Como? Estudando a palavra. Já pensou uma pessoa que vai pregar a palavra que nunca lê a palavra ou não ouve? Como é que ele vai pregar? Ele vai pregar o quê? Se ele não está lendo nem ouvindo a palavra. O que é que ele vai pregar? O Espírito Santo vai lembrar ele de quê se ele não tem nada na cachuleta? Então, assim, nós somos chamados, mas o Espírito Santo é quem convoca, mas nós temos a obrigação, irmãos, de nos capacitarmos para aquilo que fomos chamados. Então, a oração, o estudo da palavra, ou você tem que se dedicar para estudar canto, aprender, procurar saber com alguém que entenda, para cantar melhorar o seu canto. Quando eu me converti na igreja batista. A igreja batista, quando você vai fazer o seminário, na igreja batista, você aprende canto. E tinha um rapaz que ele não cantava nada, era totalmente desentonado, mas ele queria cantar. Aí o que foi que ele fez? Ele foi estudar música, foi estudar canto. E depois de alguns meses que o cara estava estudando, a gente jamais imaginaria que era aquele que cantava antes, porque a voz dele mudou completamente. E ele conseguia cantar louvores que ele cantava desentoado. E ficou uma voz bonita e agradável da gente ouvir.
Então assim, o Espírito Santo nos dá um dom, mas a gente tem que aperfeiçoar esse dom. Vamos lá. O chamado. A palavra evangelho, vocês sabem o que significa evangelho? A gente já falou várias vezes. Evangelizar. Evangelho significa pregar a palavra de Deus onde não tem. Eu acho que É a palavra evangelho, hein, irmão Roda? Não lembram não? Ninguém lembra? Evangelho é boas novas, boas notícias, boas novas. A palavra evangelho significa isso. Quando vocês guardem isso, quando vocês ouvirem evangelho, é boas novas. Boas notícias. É uma das mais importantes que estão relacionadas ao cristianismo. Seu significado aponta para a sua origem, o evangelho de Deus e de seu Filho, conduzido por meio do Espírito Santo. Todos nós recebemos o chamado ao anúncio do evangelho, seja em casa, no colégio, em um ciclo de amizade. O chamado missionário é algo inerente, ou seja, essencial a todo cristão e pode ser desenvolvido tanto em lugares afastados como localmente. Irmãos, olha só, o chamado missionário é para todos e nós podemos estar exercendo esse chamado em casa. Como assim em casa? Quantas pessoas a gente não vê o testemunho de pessoas, de jovens que se converteram e ganharam seus pais? Ele exerceu o chamado missionário dentro de casa. Quantos jovens não se converteu e ganharam vários coleguinhas do colégio? Ele está exercendo o chamado missionário no colégio. Agora, se for pronto, vamos usar a Anne que ela está aqui, né? Não vou usar ninguém que não esteja aqui, vou usar a Anne que ela está aqui. A Anne aceitou Jesus. Mas a Anne, em vez de melhorar, a Anne só piora. Aí a Anne chega em casa com o marido. Se ela brigava, agora briga mais ainda. Aí ela tá dando um bom testemunho? Como é que ela vai ganhar esse marido? Não vai. Agora, se a Anne aceitou Jesus, aí quando o marido dela é um cara que bebe, é um cara violento, é um cara que briga, mas a Anne mudou completamente. Quando ele chega bêbado, em vez de brigar, em vez de chamar palavrão, em vez de xingar, o que a Anne vai fazer? A Anne vai tratar ele muito bem, né? Vai acolher ele, vai tratar ele muito bem. E se ele xingar ela? Ela vai ficar caladinha. Ela vai ficar caladinha e vai deixar ele falando sozinho. Terminando depois ele pensando assim que Ela vai orar. Senhor, tem misericórdia, Pai. Oh, Senhor, abençoa esse homem. Vai jogar palavras de bênçãos e não de maldição. E vai passando o tempo, o que é que vai acontecer? Aquele homem que é bêbado, violento, que gosta de brigar, que gosta de chegar em casa procurar briga, ele vai ver a mudança. ele vê a mudança dela e também muda. E ele vai mudar. Entendeu? Não. Tá fazendo o mesmo? Qual é o testemunho que você está dando? Aí ele vai dizer assim, não acredito, como é que tu vai querer fazer isso? Leva mais o tempo ele disse a Dona Maria, sabe, Dona Maria, quando tiver o culto na igreja, eu vou perguntar, pastor, o que é que a Anne vai fazer lá? Lembra, Dona Maria? Então assim, como é que você está evangelizando esse homem? Fazendo tudo ao contrário daquilo que a Bíblia diz. Então assim, ele jamais vai mudar. Isso é o marido, isso é o filho, vendo o pai. Os pais se converteram, aí os filhos são adolescentes, mas o pai continua mentindo, continua trapaceando. Aí como é que ele vai? Qual é o testemunho que ele vai dar para o filho? Agora, se o pai era mentiroso, trapaceava, enganava, aí ele muda completamente. O filho vai ficar de olho no meu pai. Rapaz, meu pai mudou. Eu nunca vi uma coisa dessa. Então, assim, é uma maneira de ganhar, de fazer missões dentro da sua família. E muitas vezes a gente acha que fazer missão, pregar o evangelho é só fora. Mas, gente, é muito mais difícil você pregar dentro de casa, você sair. Por quê? Porque as pessoas te conhecem na real. Aí será que você tem moral para pregar a palavra para aquela pessoa? Se você não tiver uma vida de retidão, a pessoa vai dizer, o filho vai dizer assim, quem é o senhor, pai? Mas o senhor vive mentindo, o senhor vive trapaceando, o senhor vive enganando, agora o senhor quer... Então assim, o senhor quer dar moral para mim, dizer, ensinar. Então, nós temos que viver aquilo que a palavra fala. O evangelho constitui-se no anúncio da verdade em seu caráter genuíno e puro.
que é Jesus Cristo, o Salvador, para qualquer um que desconheça os valores cristãos. É para o anúncio dessa mensagem que Cristo nos chamou. Então, Cristo nos chamou para trazer as boas novas. E quais são as boas novas? Os ensinamentos de Jesus. O Evangelho é os ensinamentos de Jesus. Então, o que é que Jesus ensina? Como é que ele mandou a gente viver? A gente vai viver essas boas novas e passar para aqueles que precisam ouvir, mudar de vida. A grande comissão. O Evangelho de Mateus relata um momento em que Jesus chama seus discípulos e lhes dá tarefas importantes. Esse momento é conhecido como a grande comissão de Jesus. Olha só. Preste bem atenção nesse versículo, nesses dois versículos. Que Jesus foi o chamado de Jesus, só que não foi só para aqueles discípulos. Ele mandou todos aqueles que creem nele, que creem nele como Senhor e Salvador, ele mandou fazer isso. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, assim, esse é o nosso chamado, para ensinar aqueles que ainda não sabem. A grande comissão gira em torno do mais imprescindível dos mandamentos, fazer discípulos. Então, nós somos chamados para fazer discípulos. Cada um de vocês que vão ali no culto no sábado, que estão aqui na quarta, no sábado e no domingo, isso é um discipulado para vocês passarem para outras pessoas. Então, assim, vocês vão absorver. Tem que haver, gente, não existe cristão sem mudança de vida, tem que haver. Então, assim, em alguns é automático, é mais rápido, em outros leva um pouco de tempo. Mas aquele que tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus, a vida dele é transformada. Há uma mudança, ou automática ou gradual. Tipo, É fácil evangelizar, agora que eu me acanho. Tá? você acanha? Você chega numa ponta e vai aqui falar com ele, fica falando, o cara é engraçado para falar também, ó. Eu andava com a pessoa ali falando dele. Mas a ferrar aí, eu tenho que ir. Não. Tem que entender. Mas eu tenho que Se eu não sei, falar da palavra. se eu não consigo, irmão Adão, me aprofundar na Bíblia, eu vou falar o básico. Bom dia. Irmão, Jesus te ama. Você conhece o Evangelho de Jesus? Ele só diz, não. Mas você sabe que Jesus veio, morreu, para nos quebrando salvar. aí tudo, Então, é? assim, a gente vai no básico. E se aquela pessoa ficar interessada, aí o senhor pode chamar aquela pessoa para o culto, perguntar se ela quer ter mais A palavra, né? Uma proximidade com Deus. quer ter um estudo, alguma coisa, quer aprender mais a palavra. Então, assim, não é obrigado você se aprofundar com aqueles que sabem. Para manter-se íntegro em sua caminhada, o cristão precisa estar convicto da sua salvação, pois ela o mantém focado na maior recompensa que alguém pode receber. Qual é a maior recompensa que nós vamos receber? A misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna. E para nós mantermos focado, nós temos que ter essa certeza dentro de nós. Você não vai conseguir se manter firmado na palavra se você não for salvo. Por quê? Porque por alguns dias você vai até caminhar. Mas se você não tiver criado as raízes, você vai morrer. É como a semente que caiu sobre as pedras. Ela nasceu, até cresceu, mas ela não tem raízes profundas. Na pedra ela não tem como crescer, né? Então, assim, e como é que a gente cria essas raízes? A gente abrindo o coração para que o Espírito Santo nos transforme e desejando verdadeiramente ser transformado. Ouvindo a palavra, orando, jejuando, indo para os cultos, tudo isso é maneira da gente ser transformado. Para haver continuidade na igreja de Jesus, o Espírito Santo continua vocacionando pessoas para realizar essa obra. Ou seja, vocês já pensaram se aqueles discípulos de Jesus Cristo não tivessem saído? A gente já estudou aqui
algumas pessoas aqui que estão aqui já estudaram o livro de Atos. E vocês viram que os discípulos queriam ficar só em Jerusalém. Eles não queriam sair para pregar a palavra. E o que foi que aconteceu? Para que eles saíssem. Porque o objetivo de Jesus é proclamar a palavra para todo mundo. Então, se os discípulos tivessem ficado só em Jerusalém, só em Israel, que naquela época chamava Judá, só em Judá, o resto do mundo teria conhecido a palavra? Não, todos nós estaríamos perdidos. Quando Jesus viu que, quando o Espírito Santo viu que os discípulos ainda não tinham entendido o que Jesus veio fazer, o que foi que eles fizeram, o que foi que Deus permitiu que viesse? O quê? A perseguição. Quando veio a perseguição, os discípulos tiveram que sair, correr, vazar. Uma cidade que fica para outra. Aí, nessa corrida deles de Jerusalém, eles foram levando o evangelho. Por quê? Porque quando eles chegavam numa cidade, eles falavam de Jesus. Ele passava o que eles tinham aprendido com Jesus. E assim o evangelho chegou em todo o mundo naquela época. Então, todo o continente da Ásia, Europa, até chegar aqui foi evangelizado. Mas por quê? Porque alguém foi chamado e foi. Se a gente aceita Jesus e fica dentro da igreja, é tão bom, né? A gente louvar a Deus, cultuar. Vamos ficar aqui mesmo, né? Aí a gente tem os filhos cresce, a gente morre, os filhos morrem. E aquela igreja não fez nada. Por quê? Porque não evangelizou. Não deu continuidade ao evangelho. Vamos dizer que a gente seja tirado daqui. Deus diz assim, olha, vá para outro lugar que eu vou mandar alguém para lá. Aí vem outro pastor para cá, aí você diz, quero nada, eu vou congregar mais não com esse pastor. Essa obra aqui vai continuar? Ela vai acabar. Se a gente não sair para evangelizar a vizinhança aqui, o que é que vai acontecer? Essa igreja vai para frente? Não. Vai morrer, porque um dia a gente vai morrer. Vamos envelhecer e morrer. A igreja vai morrer. Então assim, é essencial que o evangelho seja pregado para que todos conheçam a palavra do Senhor. Fazer discípulos envolve 3 passos: ir, batizar e ensinar. A gente já viu nas lições passadas sobre o batismo, né? A gente vai, prega para a pessoa crê, aceita Jesus como Senhor e Salvador e batiza. E depois de batizado, o que é que acontece? Ela vai ter que aprender a palavra do Senhor. Gente, vocês sabiam que Paulo, ele se converteu, todo mundo conhece a história de Paulo, né? Ele se converteu, mas vocês sabiam que ele não foi direto pregar? Ele foi aprender. Como é que eu vou pregar, Barnabé? Como... Não, o Gamaliel foi do judaísmo. Do cristianismo, Barnabé. Foi. Um dos, né? Além do Espírito Santo, ele teve direto com Jesus também. Jesus ensinou para ele diretamente. Agora você já pensou, eu aceito Jesus hoje. Aí daqui uma semana eu já vou sair por aí pregando a palavra. Como? Se eu não aprendi nada? Como é que eu vou aprender o essencial para a vida? O que Jesus ensinou, como o cristão deve viver em uma semana? Jesus passou 30 anos para ter um ministério de 3 anos. Paulo, ele passou em torno de, eu não tenho certeza, mas foi alguns anos, se não me falha a memória, foi 7 anos, mais ou menos. Eu não tenho certeza agora eu não estou lembrada. Mas não foi menos de 7 anos que Paulo passou estudando, aprendendo o cristianismo para pregar. Por quê? Porque Paulo, ele era doutor da lei. Ele era doutor da lei. Tanto é que ele perseguia os cristãos. Quando ele se tornou cristão, ele precisou entender o que era o cristianismo, o que era o evangelho, o que era o novo caminho. Ele precisou aprender. Com quem? Com quem sabia. Então ele foi ensinado por quem sabia, pelo Espírito Santo e também por Barnabé. Foi um dos professores de Paulo. Lucas foi um médico, né? Famoso, um médico mesmo, que quando Paulo levou a pista para morrer, ele foi cuidar do Paulo. Aí depois, cuidou de Paulo, aí o Paulo saiu para pregar. Chegou num canto, foi pregar, pegou demais, e o cara estava na janela, caiu. Quebrou o pescoço e morreu. Eu fui lá para olhar o cara e disse, Paulo, tá morto. Ele disse, não.
eu vou falar com o meu médico. Aí o Lucas disse, Ah, não foi que o senhor viu isso? qual é seu médico? Aí ele disse, Jesus. aí ele disse, meu Nas médico, pregações. vou consultar ele. Aí ele disse, olha, aí ele disse, ele tem até o nome do cara, fulano, levanta. Ô irmão Adão, não diga que o senhor viu isso na Bíblia não, tá? Não, Por quê? não, Porque na Bíblia não tá assim não, tá? É os pregadores, o senhor já leu. Então, eu vou jogar tudo no mato, essas coisas. Não, porque não, porque não, se eu não. tô vendo uma coisa, eu vou falar pra você, isso não presta, não é errado. Não é que não presta, irmão Adão. Não dá pra eu não. Não é que não presta, irmão Adão. É assim, olha, eu não posso dizer que eu li na Bíblia. Eu não posso dizer que eu li na Bíblia. Por quê? Porque eu posso imaginar. Porque a Bíblia fala assim, que o cara... Escuta só, irmão Adão. A Bíblia fala que o cara estava na janela e Paulo pregou e ele dormiu e caiu. Paulo veio e orou e ele levantou. A Bíblia só relata isso. Mas, diante disso e da história que não está na Bíblia, eu posso... Mas aí os pastores fazem tudo isso, simulação. Exatamente, simulação. Mas o senhor não pode falar, o senhor está contando aí o que o senhor ouviu. Ok, tranquilo, tá entendendo? Mas o senhor não pode dizer que está na Bíblia. Por quê? Porque assim, eu posso dizer assim, imaginar que Lucas estava com Paulo. Por quê? Porque Mas o Lucas estava, né? Lucas, a gente não pode dizer. Geralmente quem estava com o Lucas teve com o Paulo Como Paulo levou já no final, já perto do final do ministério de Paulo. A gente não tem como saber exatamente qual período que Lucas estava, mas Lucas teve com Paulo. Tanto é que foi ele que escreveu algumas, quer dizer, os historiadores dizem que foi ele que escreveu algumas cartas para Paulo. Mas, assim, diante do que a Bíblia diz, a gente pode, entendeu? Imaginar, a gente só não pode dizer que está escrito. Tá entendendo? O pastor não está errado de ele simular. É uma simulação que ele está fazendo. A gente só não pode dizer que está na Bíblia. Entendeu a diferença? Por quê? Porque na Bíblia realmente não está. Gente, vocês entenderam até aqui? Quais os 3 passos que temos para fazer discípulo? E batizar e ensinar. E pregar o evangelho, batizar e ensinar, né? Agora, a missão dos discípulos. O princípio da pregação dos discípulos estava centrado na maravilhosa oferta de perdão a todos os que crescem na mensagem evangelística. Pois a remissão de pecados ocorre somente por meio da fé, na obra do Cristo ressuscitado. A gente se arrepende se a gente não tiver fé? Sem fé? Não. Sem fé. Sem fé? Tem como me arrepender sem fé, como? Se a pessoa tiver fé e de arrependimento acontecendo de alguma coisa para falar mesmo, também a gente arrepende. Sim, mas se você se arrepende por causa da fé. Na fé, então, não é isso que eu tô dizendo. Sim. Fé. Não, sem fé não se arrepende, não. Para eu me arrepender, eu tenho que crer. E eu creio como? Foi. Aí eu tava vendo vídeo só que aqui no Brasil não, e o povo botava um monte de braço assim, de se você Às vezes tiver eu tô fé, passando pelo você não atribulamento queimava tão os grande, pés. Um não monte sei de mais gente quem é fé. passando e não queimando, e uns passavam e queimavam. Eu tô num atribulamento tão grande. Como é? Eu. Ela tá numa Um tribulada. atribulamento tão grande que eu não sei mais o que é. Não sabe mais nem o que é fé. Mas peça a Deus sabedoria pra ele dar fé. É. Mas, Cláudia, Você tudo vence com ele. isso ocorre na vida de todo mundo, principalmente daqueles que querem seguir, que fizeram uma decisão para continuar. Quando a gente só... Eu tô com uma filha desaparecida que vai fazer 8 dias. Na casa de um macumbeiro que eu não sei quem é. Eu nunca Quem tenho é, falado Liliane? comigo, tudo isso tá acontecendo comigo. Quem? A filha dela, de 15 anos. Aquela que veio pra aqui? Aí a macumbeira trancou ela dentro de casa e não quer soltar ela. Mas Diz que por vai quê? rapar a cabeça dela. Ninguém sabe onde é a casa dela. Ninguém sabe quem é essa mulher. Eu vim mais só Deus na causa. Oxe, e ela andava nesses cantos, era? Não, ela estudava com a filha dessa mulher. Essa mulher era mãe de santo. Aí disse que ela Do tá nada com ela foi embora, que a baixeira filha pra dessa tirar. mulher tá lá. Ninguém sabe onde é. A mulher já ligou pra mim pra dizer que vai botar o advogado dela, que ninguém tirava de lá. Que ela tá trancada no quarto, não sei que quarto é esse. Só Deus na vida. Ela tá iniciando a menina, fazendo iniciação. E a minha mãe lá tem Tira. Você é a mãe da menina? Mas como? Qual a localização? Essa aí é a mãe. Ah, não sei se o policial rastreia pelo número do celular. E é de menor. Ela tem 15 anos. Ninguém sabe onde essa mulher mora? Ela disse, como foi o nome Só do quem menino? sabe é uma mulher que mora lá, mas a mulher já disse que não dá o endereço. Dá, a polícia ela dá. Se a polícia chegar no pé dela, ela entrega. chegar, ela entrega. Ou com jeito de Aí ela ela disse, entrega. pastora, que tá com medo de ir e a macumbeira joga coisa em cima. Aqui joga coisa, quer fé, quer fé. Ô, Quem é fé em Cláudia, Deus? Ô, Cláudia,
Meu Deus. Macumba só pega em quem acredita e em quem dá lugar, quem está com a porta aberta. Agora, se você está com a porta aberta, minha filha, então feche, pelo amor de Deus. Eu morro e não acredito nisso, porque eu me criei em um lugar onde a minha avó dançava, me levava para ir mais ela e voltar com ela de madrugada. Eu nunca me interessei por isso. Ô, Cláudia, não é questão de se interessar. Você acha que você vive nessa vida, você acha que não tem influência maligna? Tem, Cláudia. Influência maligna. Isso, a influência maligna é o quê? É porta que nós abrimos. Entendeu? É porta, é legalidade que nós damos quando a gente permite, quando a gente não está fiel a Deus ali, crendo, ou quando a gente decidiu e a gente não fechou as portas do passado. Porque a gente aceita Jesus, mas a gente tem que orar, renunciando, quebrando aquilo que a gente deu legalidade para o inimigo entrar na nossa vida. Lá atrás, entendeu? Por isso que a gente foi lá, que a gente veio aqui quinta-feira para a gente sentar com você, conversar. Isso é um assunto que a gente tem que sentar com você e conversar, tá? Mas a gente vai orar, né? Orar para que, e com certeza, gente, ela não está desaparecida, Cláudia. Vocês sabem onde é que ela Hoje está. achou de ligar, a mulher ligou para mim, mãe disse que ela estava em São Paulo, não estava mais aí. Mentira. Isso é mentira. Ela tá É aí. porque ela tá com medo de botar os homens atrás. Agora eu ia atrás dos homens e ia levar na casa dessa mulher. Segunda-feira eu E vou ela ia dar de conta Não, do jeito segunda-feira dela. não, tá? Ela tem É que ir muito antes, tarde, minha mulher. filha. Aí ela disse, missionária, a irmã dela disse que a menina ia fazer 7 cortes, foi Cauê, rapar a cabeça. Cortar a cabeça meu da pai. menina. Isso é Isso, iniciação, demônio. viu? Isso é iniciação. Lembra que no coisa passada eu falei que a minha cunhada. Então, isso aí eu sei porque ela. Tá E entendendo? o pastor não falou domingo sobre essas coisas aí? Deus falou domingo sobre essas coisas. Tudo isso, a gente tem que estar em oração, em jejum, por causa dessas coisas, que é tribulação. Agora me diga uma coisa, Cláudia. Olha só, isso é mais. Você não tem consciência de estar pedindo a unha a outra e a pessoa ajuda. Isso é Você vai mais. bater lá. Cláudia, isso é mais um motivo para você se pegar com Deus. Para você deixar a sua vida para trás, aquilo que você fazia, e você se aproximar mais de Deus, minha filha. Quanto mais você vai se aproximar de Deus, mais você vai fechar as portas e o inimigo vai ter que bater em retirada, porque com Deus, quem é que pode? Agora sim, né? A gente tem que É a única pessoa que ela conversa é com a Ritinha, mas não conversou até hoje. De outro pra cá, disse que não podia mais falar comigo. Então ela não está desaparecida. O problema é... aí, É ela só não Cangandu. diz onde tá. É Cangandu o nome do lugar que a A mulher última, ela disse, perguntou assim pra Arapiraca. onde é o que fica o Cangandu. É pra baixar a piraca. Pra do filho de baixo. Pra baixar a piraca um pouco. Por quê? Ela disse, porque o Cangandu eu vou dançar quadrilha. Mentira, é onde É mora do filho de macumbeira. Ó, e o Cangandu fica perto do Ita. É pertinho do Ita. Já deixa a rodagem de Pega ali, cai pega, e entra na outra. A moça disse que ia ligar pro conselho tutelar. O conceito ela não resolve não, só a polícia. Resolve, porque o conselho dela chama a polícia lá e ela Não, mas ela vai dizer que a filha dela tá desaparecida, tá na casa da Ela- mulher, a mulher não quer Ela não devolver. entende, elas vão acionar o conselho tutelar e o conselho tutelar vai entrar Uma chamado ação. com a polícia, tá entendendo? E vai bater na casa dessa mulher que sabe onde é o Eu endereço acho para assim. levar também. Que eu Pra vou ela dar dar o de número conta. do telefone dela, do estrada dela e eles rastreiam, né? Ah, não, entrei o número que a mulher tá falando que assunto. Agora dela, mas a música diz que a mulher fala e apaga. Não deixa Eu botar. acho que é apagar tudo, tem um Mas, rastreador. mas Mas o quando, número dela fica salvo no celular. quando alguém liga, mesmo apagando a mensagem, o número fica. Fica. E ele Ela só rastreia. apaga só a mensagem, mas ele não fica no telefone. Entendeu? Eu não rastreei o rapaz que me deu golpe? No mas- Mato Grosso? A mulher tipo, caricou, que a minha irmã vinha buscar ela aqui. A mentira pudesse ser a serpente. Eu chegava em cima dela, ela pudesse ter o que fosse. Mas vamos voltar aqui para a lição, depois a gente vê isso aí. Vamos no meu carro. Mas tenha fé em Deus de que tudo vai ser resolvido, viu? Vamos lá. A principal missão dos discípulos é proclamar a palavra e o arrependimento, né? A missão dos discípulos começou em Jerusalém e espalhou-se por todo. É a mesma coisa que nós temos que fazer. A gente não pode ficar só aqui. Gente, tem muitos lugares por aí que nós temos que fazer essa obra. Agora, por que a gente ainda não está fazendo? Primeiro, nós não temos pessoas para abrir ponto de pregação e não temos condições de pegar as pessoas de lá para vir para aqui. Hoje a proclamação do Evangelho está sob a nossa responsabilidade. Por isso, precisamos nos dispor a sair da nossa zona de conforto e oferecer Jesus aos que carecem da salvação. Vocês acham que todo mundo que precisa, que precisa da salvação? Gente, vocês acham que todo mundo já ouviu falar de Jesus? Não. Tem um canto que eu assisto na África que muitas pessoas não podem falar. Não é
só na África, não. Mas olha Eu já só. vi aqui no Brasil, aqui em Alagoas mesmo, eu já vi. Entre nós aí, aqui é mesmo em Arapiraca. Não, aqui no Brasil, aqui em Alagoas, as pessoas conhecem Jesus, mas de uma maneira errada. Porque Entendeu? eu mesmo uma vez se falar de Jesus com um colega meu, só porque disse, Ficou na calma. eu já clamei diante desse Jesus e ele nunca me serviu. Olha, eu já ouvi isso. De uma maneira errada. E muitas vezes nós queremos só o Jesus que Ele não nos atende. nos atende, Queremos atender. que nos dá pão, né? Queremos Jesus só pelo que ele pode dar. Se Jesus disser assim, eu não vou fazer para ver a intenção, se eles continuam comigo, aí a gente deixa. Então a gente tem que buscar Jesus pelo que ele é, não pelo que ele faz. O Novo Testamento emprega essa palavra com o sentido de um porta-voz. Ou seja, apóstolo no Novo Testamento era um porta-voz. Agora um porta-voz de quem? Apóstolo é um porta-voz de Deus. É a mesma coisa, nós somos o porta-voz de Deus. Aqueles que levam a mensagem de Deus, ele está falando em nome de Deus. Então todos nós somos o porta-voz de Deus. Olha, irmão, meu irmão ele é evangélico, mas ele teve um tempo afastado da igreja e eu vi o meu irmão quase morto. Até quem apanhou ele na pista já socorreu ele primeiro porque achou que ele tinha morrido. Só por uma brincadeira. Ele era prestonista e ele hoje é evangélico e serve a Jesus, graças a Deus. Aí ele é calado, aí ele vinha no carro do prestonista e os outros diziam, tinha um que dizia assim, diz aí irmão, fala aí de teu Deus, cadê o teu Deus que não deu comida a nós hoje? Cadê teu Deus que não bateu na porta, que não deu uma bolacha, um cafezinho e mangando? E o meu irmão calado. Quando chegou na saída da pista, o meu irmão disse assim, olha, ele disse, teu Deus é um ladrão, ele só Deus não rouba ninguém, Deus ele é um só. Pode existir pastor ladrão, agora Deus ele é um só. Pronto. Ele só ouviu essa, ele só ouviu quando disse isso. Já foi o carro quando bateu assim, ele voou na pista. Foi o primeiro que voou na pista. Ele rasgou o couro, caiu na hora. Quando apanharam ele na pista, socorreram primeiro ele diretamente para Maceió. Ele foi parar para aqui, para Piraca, mas ele foi diretamente para Maceió, que ele já foi morto. Sem voz, sem nada. E o colega que vinha dizendo isso só fez quebrar a perna. Aí ele lá, foi lá, vinha procurar minha mãe foi, prestou tudo socorrimento, ficou lá junto com o médico, aí a minha mãe disse, quando chegou aqui em Arapiraca, aí leva de volta para Arapiraca. Quando chegou no pronto-socorro de Arapiraca, a minha mãe disse que o que tinha faturado a perna, que era o que vinha mandando, ele ficou em coma. Olha, só tinha sido a perna, só tinha faturado uma perna, mas ele ficou em coma. Aí disse, leva ele direto para Maceió, que aqui não tem vaga, não tem para colocar ele. Com 3 dias ele morreu. Meu irmão cagonçou, meu irmão estava, fizeram toda a cirurgia no meu irmão, fizeram botaram todos os aparelhos na cabeça, pensaram no meu irmão ficar louco. Aí na cabeça do meu irmão não atingiu nada, embora que rasgou, o couro da cabeça dele arrancou. Aí não atingiu nada mesmo. Aí o que estava só com a perna quebrada, que vinha mandando dele, faleceu. Meu irmão quase que doido de tanto chorar, que ele disse que não era aquilo que ele queria, que por mais que ele viesse falando, mas queria que ele tivesse vivo. Mas é o castigo de Deus. Passou o castigo de Deus, porque ele vinha mandando de Deus. Gente, mas não é nem castigo, gente. Quem é que tá? Quem é que sabe o que vai acontecer? Qualquer um de nós podemos sofrer um acidente. Agora, é por isso que nós temos que estar firme com Jesus. Porque numa hora dessa, Jesus, a gente vai sabe para onde é que está indo, né? foi o que eu disse, mãe. O Guto só se salvou porque ele estava firme na presença do Senhor. Se ele tivesse desviado, ele não tinha salvado também não. A capacitação. O Espírito Santo opera sobre a igreja desde o dia de Pentecostes. Vocês lembram quando a gente estudou Atos? Que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio, desceu e os discípulos começaram a falar em outras línguas. Quando foi derramado sobre os cristãos. A partir desse evento, ele tem auxiliado na instrução, nos milagres, nos batismos e principalmente na expansão do Evangelho por todo o mundo. Nós só fazemos a obra do Senhor por causa do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina, é Ele que nos dá força, é Ele que nos orienta. Tudo. Nós não temos nada. Se não for o Espírito Santo, a gente só faz aquilo que o Espírito Santo permite a gente fazer. Se a gente for contra a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, a gente se dá mal. Vocês lembram que quando a gente estava estudando Atos, Romanos, Coríntios, vocês lembram que o Espírito Santo dizia vá ou não vá? Lembra? Hein, irmão Adão? Lembra que o Espírito Santo dizia não vá, aí vá. Sempre que alguém, principalmente Davi, a gente vê muito Davi fazendo isso. Atos 13. Oi? Atos 13.
Davi, quando ele ia para uma guerra, quando ele ia fazer alguma coisa, Consultar Deus primeiro. isso. Ele ia o quê? Primeiro eles iam consultar Deus. Consultar Deus. Aí se Deus dissesse vá, ele ia. Se Deus dissesse Dava não, certo, né? ele não ia. Então, muitas vezes nós não temos êxito na nossa vida porque fazemos as coisas sem consultar a Deus. Às vezes a gente até ora perguntando, mas a gente não tem a paciência de esperar a resposta de Deus. Às vezes a gente pensa assim, a gente planeja assim, não, eu vou embora daqui, eu vou trabalhar em tal lugar que vai ser melhor. Mas a gente perguntou a vontade do Senhor. Está dizendo aqui, ó, Jesus, por exemplo, se preparou, Exatamente. Então, assim, é o Espírito Santo que faz tudo. É Ele que nos direciona. É Ele que é o nosso mestre. É Ele que habita dentro de nós, que nos capacita. A capacitação dos apóstolos. Uma grande evidência da obra do Espírito Santo sobre a igreja é a capacitação dos apóstolos para fazer discípulos. Contudo, a obra missionária requer preparo. Jesus, por exemplo, preparou-se por 30 anos para desenvolver um ministério de 3 anos apenas. Paulo não saiu a pregar o evangelho logo após sua conversão. Ele estudou por muitos anos até chegar à sua maturidade cristã. Milhares de pessoas estavam se rendendo ao evangelho, portanto havia necessidade de ensinar e preparar os novos convertidos a viverem conforme os ensinos de Jesus. Esse discipulado desenvolve-se baseado no conhecimento da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, Moisés, ele passou 40 anos se preparando para tirar o povo do Egito, para que Deus usasse ele. Então assim, Josué passou 40 anos se preparando com Moisés, aprendendo com Moisés para liderar o povo na terra prometida. Então assim, tudo há um preparo. Às vezes eu digo assim, eu poderia estar há muito tempo fazendo a obra do Senhor. Com certeza eu poderia estar fazendo, eu fiz algumas coisas na obra do Senhor. Mas talvez o tempo que eu passei sem fazer missões foi justamente o preparo, Deus me preparando para que hoje eu estivesse aqui, nessa obra. Então assim, a gente tem que buscar se preparar. Deixar que o Espírito Santo nos direcione como nós vamos fazer. Eu tô pensando, eu até conversei com o pastor, eu estou pensando em fazer um curso, um aperfeiçoamento, para trabalhar numa área aí que eu até conversei com ele. Mas eu estou orando e esperando Deus me dar a resposta para poder fazer. Se é da vontade dele que eu faça esse curso nessa área ou não. Porque se ele disser, ok, da minha vontade, vai em frente, aí sim. Aí eu vou estudar, me preparar para fazer aquilo que eu pensei em fazer. Mas eu pensei em fazer, mas eu não sei ainda se é a vontade de Deus para a minha vida. A doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos tinha como base os ensinos do Cristo. Tudo gira em torno dos ensinos de Jesus. Portanto, observando a vida daqueles homens, chegamos à conclusão de que o missionário deve ser alguém que teve uma experiência pessoal com os ensinos de Jesus. Entende-os claramente e é capaz de dissertar a respeito deles. É por isso que é essencial que nós venhamos estudar a Bíblia, principalmente os ensinamentos de Cristo. E aonde é que estão os ensinamentos de Cristo? No Novo Testamento. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então como é que eu vou ter fé se eu não ouvir a palavra de Deus? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou aprender se eu não for estudar a palavra de Deus? Como é que eu vou saber o que Jesus ensinou se eu não ouvir a palavra? Se eu não ler a palavra? Então, vocês estão entendendo como é essencial que nós venhamos aprender? Como é que a gente vai ter um encontro, uma experiência pessoal com Deus? Como é que a gente vai saber o que Jesus ensinou? Tudo através da palavra. A doutrina dos apóstolos não se resume em uma teoria. Não é teoria o que Jesus vem ensinar. Ele ensinou para que a gente colocasse em prática. O Espírito Santo verdadeiramente os ensinava e os levava a uma comunhão cada vez maior com Deus e com o próximo. Gente, é essencial que eu tenha comunhão com Deus e com o... Como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu não tenho com o próximo? Se uma pessoa, a palavra de Deus diz, se eu
não amo a meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? Se eu digo eu odeio a Cláudia, se eu digo eu odeio a Cláudia, aí eu digo, mas eu amo a Deus. Como é que pode, né? Não pode. Como é que eu vou amar a Deus? Você não me ama, não. Se eu odeio meu Eu irmão. amo o próximo, é. Se eu não estou vendo Deus e eu digo que eu amo a Deus, a palavra de Deus diz que eu sou mentirosa. Então, gente, vocês confundem muito uma coisa. Eu amo a Deus porque eu amo o meu próximo. Por quê? Porque eu só amo o meu próximo por causa do amor de Deus derramado no meu coração. Gente, a natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, jamais vai amar alguém que nos faz mal. Se não for Deus em nós. A gente só consegue amar o nosso próximo porque o amor de Deus está no nosso coração. Porque você já pensou, como é que você vai amar? Como é que você vai amar? Boa tarde. Como é que você vai amar alguém que pegou o seu filho ou a sua filha e matou? Que estuprou? Então assim, a gente só ama ao nosso próximo porque Deus nos concede esse amor para amar. Agora, vocês confundem muito uma coisa. Não é porque eu amo a Cláudia, né, que eu tenho que ter uma convivência com ela. Não, gente. Eu amo a Cláudia porque o amor de Deus está derramado no meu coração e eu a amo. Se for preciso, eu faço qualquer coisa por ela. É verdade. Agora, isso não quer dizer que eu vou estar de... Entendeu? Ela vive na casa dela, vive a vida dela e eu vivo na minha casa, a minha vida. Se ela precisar, eu vou servir com todo o amor. Eu só não posso ter raiva, ter ódio, ter rancor. Eu tenho que amar, Cláudia. Isso não significa que eu tenha que conviver com ela. Você está entendendo? Vocês têm que separar as coisas. Vocês têm que separar as coisas. Então assim, como é que eu vou dizer que amo ao meu próximo, a Deus, se eu não amo o meu próximo? Eu estou sendo mentirosa. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra. Está lá em 1 João, se não me falha a memória, 1 João 2. Tem essa palavra. Não. É Pedro? 1 João 4,8. 1 João 4,8, né? O fundamento dos apóstolos firmou-se como tradição para a continuidade da missão da igreja. E qual é o fundamento dos apóstolos? Vocês vão ler aqui o fundamento dos apóstolos. Aí você pode dizer assim, qual é o fundamento dos apóstolos? O fundamento dos apóstolos, Cláudia, é os ensinamentos de Jesus Cristo. Entendeu? Eles ensinavam o que Jesus ensinou. E eles ensinavam para aquele grupo de discípulos, e aquele grupo de discípulos ia ensinando para outro, e foram passando, até ser registrado no papel e termos a Bíblia hoje. Desse conteúdo evangelístico destacado na mensagem apostólica, não podem os salvos jamais se desviar. Por que nós não podemos se desviar? Porque é os ensinamentos de Jesus Cristo. O fundamento, a base do que eles ensinavam é os ensinamentos que Cristo ensinou. Vocês entenderam até aqui? Entendeu o que é o fundamento dos apóstolos? É o ensinamento de Jesus Cristo. Quando a senhora perguntar para a senhora, não vai se lembrar. O anúncio da verdade. Qual é a verdade que os discípulos anunciavam, os apóstolos? O Evangelho, a palavra de Deus. E o Evangelho é o quê? As boas novas. E que novas são essas? As novas são os ensinamentos de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo veio como homem, morreu, ressuscitou para nos salvar. E aquele que crê e aceitar Ele como Senhor e Salvador será salvo. E não mais morre. Você sabia que quem tem Jesus não morre? Meu Deus do céu. Ô, pastora, tem como fazer uma oração na cabeça desse menino que eu não aguento não? Dá maracujina a ele pra ele dormir uns 3 dias, homem. Demais. Você só deixa ele acordado. É assim o dia todinho. Eu tenho que fazer uma oração da cabeça dele na casa de Marcelo. Agora não tem paciência, ainda vai ter mais outro, meu Deus. Sim, vamos lá. O anúncio. Não bata não, deu pra ele que ele se cala. O anúncio da verdade. Você trapaceou que não era seu não, isso aí, viu? Você trapaceou, não era seu não, isso aí era dele.
O Evangelho tem um maravilhoso poder Bota ele de... na perna, que ele fica. Gente, preste atenção. O Evangelho tem um maravilhoso poder de iluminar o coração de quem vive nele, pois sua mensagem contém a verdade e orienta-nos a viver em conformidade com aquilo que agrada a Deus. Vocês já ouviram assim pessoas que estavam presas, que era um mau elemento, que era um bandido da maior periculosidade, e de repente ele diz: eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com Jesus. Alguém já ouviu algum testemunho? Eu já vi um testemunho de um rapaz no Rio de Janeiro. E Tem um colega meu que mora vizinho à casa da minha mãe, que ele usava uma droga danada, era perdido o menino, e hoje ele está na palma Então, de glória assim, do Senhor, ele está na presença do Senhor, e maravilhosamente bem de verdade. tem muita gente dentro dos presídios Graças a Deus. que são servos de Deus, são servos do Senhor Jesus. Eu não sei se vocês já viram no YouTube, tem um pastor, que ele é pregador, chamado Juliano Fraga. É, eu já vi na rádio, eu acho. Juliano Fraga. Se vocês quiserem ouvir, ele prega a palavra do Senhor. Ele era um bandido. O testemunho dele é um testemunho bem impactante. Ele era um bandido. Mas ele aceitou Jesus dentro da cadeia, dentro da prisão. E a vida dele foi transformada. Alguém pegou uma Bíblia, pega uma Bíblia e leve para a penitenciária. Aí você pega um livro de autoajuda do Augusto Cury e leve também. Agora você divida. Ó, esses presos aqui vai ler a Bíblia e esse daqui vai ler o livro. Vamos ver qual das duas turmas que vai ter a vida transformada. Exatamente. Por quê? Ninguém, nem o livro na face da terra tem o poder de transformar vidas. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra da verdade, é a palavra de vida. Não existe como você ser transformado a não ser pela palavra do Senhor. E a Bíblia traz essa palavra. Então, se você quer ser transformado, é através da Bíblia. Não tem outro meio pelo qual nós podemos ter a vida transformada a não ser pela a mensagem da verdade. E somos nós, os cristãos, que somos chamados para levar essa palavra. Assim o Espírito Santo age em nossa vida, convencendo-nos de que necessitamos desse Evangelho para conseguirmos viver de acordo com os princípios cristãos. A atitude mais sensata que podemos ter na vida é obedecer às ordens que Deus nos dá, pois Ele é o único digno de nossa inteira confiança. Isso foi o que João quis dizer quando escreveu: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Então, assim, não existe. Aqui é só meu. Ah, amor, quase ela explica, eu fico procurando. Irmãos, a atitude mais sensata que nós podemos ter é obedecer a Deus, obedecer às ordens de Deus. E aonde é que a gente encontra as ordens do Senhor? Na Bíblia. Na Bíblia, é lendo a Bíblia. Porque só Ele é digno de toda a nossa confiança. Não tem jeito. Viver a palavra de Deus sem confiar no Deus da palavra. É que meu irmão diz, aceitar Jesus é fácil, difícil é obedecer. O Mas quem combate, obedece não se arrepende. exatamente. É isso. O combate à cegueira espiritual. Olha só, o Deus dessa era, quem é o Deus dessa era? O diabo. Tenta nos impedir de perceber a luz do Evangelho e a glória de Cristo. Por isso o Espírito Santo trabalha em favor da igreja, a fim de poder ajudar os perdidos a encontrarem Jesus. Muitas vezes a gente prega para uma pessoa e aquela pessoa a sensação que a gente tem é que a gente está falando sozinho. Quando nós fica rindo da pessoa, né? Mas, irmãos, tem um demônio que ele fecha os ouvidos, fecha literalmente os ouvidos. O pastor tem a visão aberta. A visão espiritual aberta é o quê? É aquela pessoa que Deus mostra Na visão. o mundo espiritual. Tá bom, meu. E uma vez ele estava pregando, Tá bom, meu. e no final da pregação ele fez um apelo. E tinha um rapaz lá no fundo da igreja que Deus mostrou que tinha
um demôniozinho sentado com a mão aqui, ó, no ouvido do rapaz. Então, assim, isso é real. O diabo, tanto ele cega e fecha os nossos entendimentos através de demônio, como através de situações. A gente não consegue crer. Exatamente. Mas às vezes, irmão Adão, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente abre a porta sem perceber, sem saber que estamos dando legalidade. Entendeu? Quando a gente não conhece a palavra, a gente dá legalidade ao inimigo para se apossar da nossa vida sem a gente saber que está dando. Quando a gente conhece a palavra de Deus, aí a gente dá consciente de que estamos dando. É diferente. Mas existem situações em que as pessoas são cegas espiritualmente por causa das coisas, por causa de política, por causa de dinheiro, por causa do pecado, das coisas do dia a dia da nossa volta. As coisas espirituais estão acontecendo, mas eles não creem. A gente leva a palavra, mostra a verdade para eles, mas eles não creem por causa das coisas do mundo, do dia a dia, que eles querem muitas vezes ver lógica. Vocês entenderam? Quer fazer alguma observação, pastor? Não. Só que o campo espiritual ele é tão real quanto visível. Vocês entenderam? Contudo, a libertação do pecado, olha só, a libertação dos cativos é uma ação inerente ao anúncio da mensagem. Eu só vou, você, Cláudia, só vai ser liberta se você já entendeu, você quer, mas você só vai conseguir, é um processo, você está no processo. Para você ser totalmente liberta, você tem que se encharcar da palavra de Deus. Então você tem que passar o seu dia ouvindo a palavra de Deus, você tem que passar ouvindo os outros, você tem que se aproximar de Deus. E não para ambientes em que lhe afaste de Deus. Se você se colocar em ambientes que lhe afastem de Deus, você nunca vai se libertar. Porque só a palavra de Deus é que nos liberta. Então quanto mais a gente ouve a palavra, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente ouve louvores, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se afasta daquele ambiente que é desagradável a Deus, mas a gente vai sendo liberto daquilo que o Senhor não se agrada. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais longe a gente fica do pecado. E quanto mais a gente se aproxima do pecado, mais longe a gente fica de Deus. Então assim, vocês que estão nesse processo de libertação, tem que pensar no seguinte: eu tenho que renunciar a coisas que a velha natureza gosta, que a carne gosta. O que é? Amizades. É fácil? Não é fácil. Mas são renúncia que eu tenho que fazer para o meu benefício. E aqui se o cara for fazer uma renúncia, o cara arruma um problema tão grande no mundo. Que arruma não, Cláudia. Quando a gente renuncia para Jesus, não arruma não. Não arruma problema. Só é você que quer essa Arruma problema se a gente continuar no meio das pessoas que querem Ninguém vai me obrigar a fazer o que eu não quero. né? E a gente conhece. Eu vou me obrigar a fazer. Quem é que vai me obrigar a fazer o que eu não Você quero? tem que se afastar, não precisa se afastar e orar. Agora sim, por que eu digo que não é fácil? Porque a sua carne chama você para aquilo. É uma luta constante. Né? A minha vontade é estar naquele meio. A minha vontade é estar com aquelas pessoas. Mas eu tenho que me esforçar para não fazer aquilo que a carne está pedindo para eu fazer. Eu tenho que me esforçar. E com o passar do tempo, aquelas pessoas que hoje vai atrás de você, se você começar a dizer não, 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 com o passar do tempo elas vão deixar de procurar você. E isso é uma coisa boa. Por quê? Porque aquelas pessoas não estão lhe fazendo bem. Agora, num dia em que aquela pessoa estiver andando no mesmo caminho que você, aí é diferente. Aí é diferente. O que é que eu vou fazer? Eu vou renunciar a essa amizade, mas eu vou orar por ela, para que um dia ela esteja andando comigo para o céu. É diferente. Que é isso, hein? Olha aqui, contudo, a libertação do pecado não garante que a vida daquele que foi solto das amarras do pecado ficará mais fácil. Olha, quando a gente é liberto, a libertação do pecado, isso não quer dizer que a gente vai ter uma vida fácil, não. É o contrário. Principalmente quem vivia totalmente imergido
nas coisas do mundo. Que nem eu. Quando a gente, exatamente, quando você sai, o inimigo vai investir pesado. Por quê? Porque ele quer que você volte. Então, não, as coisas não vão ficar fáceis para você. Ela vai ficar difícil. Mas se você perseverar, você terá vitória. Mas tem que perseverar. Porque Deus nos garante a vitória. Mesmo que seja difícil. Mesmo que você sangre. Vai doer, dói. Mas tem que perseverar. O renovo dá esperança. O Evangelho tem o poder de nos trazer a esperança. E a sua mensagem renova nosso ânimo. Assim, na prática, o cristão que vive sob o poder e sob a autoridade do Evangelho há de gloriar-se na esperança, alegrar-se na esperança e viver sob a perspectiva da esperança. Essa esperança produz um sentimento de prazer quando compartilhamos a palavra com a pessoa que evangelizamos. Gente, a gente tem esperança de ir morar no céu. E isso nos dá uma alegria tão grande, né? Da gente ter essa certeza. Esperança é a confiança naquilo que Deus nos prometeu. Nós estamos esperando porque nós temos certeza na promessa de Deus. Nós temos certeza que Deus vai cumprir a sua promessa. Por isso que nós estamos esperando. Oh, aqui, parece resenha que eu vou dizer agora. Mas faça a pergunta, quem tem certeza que vai morar no céu? Eu não tenho. Pastor, o senhor me desculpe, pode passar 100 anos. Agora eu tenho fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia eu vou pro céu. Eu não quero morrer pela mão de ninguém. Eu quero morrer quando Jesus me chamar. Para estar preparada para chegar até É por isso lá, que eu né? me esforço e faço de tudo para me preparar. Porque eu creio que Jesus vai me preparar um dia. Eu creio nisso. Não é ele que vai lhe preparar, não. É você que tem que tomar essa decisão. Mas eu creio em nome de O Jesus. Espírito Santo dá as armas, mas Ô, quem... Agora, pastor, é tanta luta no Ô, mundo, a luta é tão ô, grande Cláudia. que eu não cheguei nem no meio, já recebi tanta prova. Imagina se eu estiver no meio. Ô, Cláudio, quando você está se você não estiver no ponto esperando o ônibus passa e você consegue, e ele consegue lhe esperar para você pegar o ônibus? Não. Não. Você que tem que esperar pelo outro. Entenderam? Irmãos, então quando a gente tem essa esperança, né, essa confiança de que nós vamos morar no céu, de que Jesus vai nos buscar, a gente quer dividir com o máximo de pessoas. A nossa alegria é que as pessoas também acreditem e queiram essa esperança também. Se o cara tomou todo mundo pro céu, tá essa coisinha lá também. Agora pensa assim, que eu só vou pro céu se eu descer as águas. Ah, mas é mais fácil. Eu quero me batizar logo. Valiente na barra do Ô, a gente tem que ter o batismo, não é a certeza de que nós vamos para o céu, não. A gente só vai para o céu se depois de batizar a gente continuar. Se você se batizar. E não Se continua. você se batizar e dizer, agora eu estou batizado, eu estou salvo. E meter o pé Primeiro, na mas você jaca. me desculpe, eu lhe amo muito como filha, como tudo que você pensar. Agora, primeiro tem que se libertar. Tá coisa errada. Coração, não é nem das coisas Meu erradas. coração já tá liberto. Não, seu coração está liberto. Você não aprendeu a perdoar ainda? Não, Quando você aprender a perdoar, aí o seu coração está liberto. A questão a gente perdoa, mas sempre. Porque hoje, Vanessa estava na sua casa, ela falou comigo, eu falei com ela. Aí. Por isso que eu não quero Graças a Deus, conviver. glória a Deus. Eu Já falo, mas eu não já quero uma conviver. bondade, quero A conviver. Ana Carla tava lá, Nélias? e o menino tava comendo a É uma carne, e ela bondade. chamou o Sabe menino, que deixa eu ele comer a carne, ela fez assim com a cabeça. Eu falo, mas eu não quero conviver com essas pessoas, não. Sim, qual é o problema? Não convive. Eu não tenho mais mágoa no meu coração. Então acabou. É. Por isso que eu digo que eu quero me batizar. Não convive. Agora não. Mas Para você já deixou. Quando seu marido chegar, que ele estiver bebendo, você vai. Não, eu disse a mãe dele, eu disse a mãe dele, marido, eu não vou brigar não. Mas Se ele não for bebe, na não é difícil, ele É, não bebe, não. depois que nós Aí viajou a prova pra... língua dele não é de beber, não. Ele Pra, sabe. depois que eu viajei pra Vitória, que ele Ele foi é pra igreja evangélica lá, mas Não eu mexer com ele. Então o problema é ela. que puxo mesmo. É. Perigoso. Ah, eu tô na casa de tia, ele tá lá, eu puxo o brinco com ele, tia começa... Olha, Então- cachorro, deixa então- o menino quieto, viu? Então, pelo amor de Jesus Cristo, É você mesmo. deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, mulher. É porque ficou tudo contrário. E também tem uma Antes coisa. ele era um rapaz bruto, aí hoje ele mudou e a bruta é ela. Tem uma coisa que ela tem na língua muito. Ele mudou muito. Ela tem que parar de fazer. Se liga, viu? Então assim, gente, quando a gente. Eu vou mandar o pastor cortar um pedaço. Quando a gente. Gente, olha só, quando a gente tem essa alegria da salvação, a gente quer dividir. Não sei nem cortar a minha. Por isso, gente, que a gente, quando aceita Jesus, é uma alegria tão grande, um gozo tão. Uma coisa maravilhosa, que a gente quer que todo mundo. A gente se torna até chato para os outros,
Por quê? Porque a gente quer, rapaz, vamos. É. Aceita Jesus, é tão bom. A gente quer que os outros É, então, o que a gente está Quer sentindo. compartilhar, né? Exatamente. Então, assim, é por isso que nós devemos compartilhar e não guardar só pra gente. Essa esperança que nós temos, essa confiança de que o Senhor Jesus vai voltar e nós iremos morar com Ele eternamente. Amém. A armadura é fundamental. Olha só, se a gente tivesse tempo, mas isso é para uma lição, porque cada um dos itens da armadura é uma lição. Nós temos uma armadura que Deus nos deu para lutarmos, que está lá em Efésios 6. A armadura de Deus, que está lá em Efésios 6. Devemos buscar o revestimento da armadura de Deus para levar a sua palavra aos perdidos. Por quê? Porque quando nós sairmos para levar a palavra de Deus, o inferno vai querer nos impedir. Por quê? Porque nós estamos investindo contra o reino dele, de arrancar almas das mãos dele. E quando nós formos investir contra o reino dele, ele vai nos bombardear. E nós temos que estar revestido com a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? Você já leram? Capacete, né? Capacete é a espada. O cinturão da verdade, a coraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Vocês já viram em aqueles filmes antigos o soldado romano vestido? Já? Então, quando Paulo ele escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava detalhando a vestimenta de um soldado. Capacete, o escudo, o peitoral, o cinto, as botas, a espada. Mas eu acho que isso aí se envolve tudo na palavra de Deus. Exatamente. Mas se a gente for estudar isso aqui, cada um item desse dá uma lição. Cada item desse dá uma lição. Então a gente não vai se aprofundar nas armaduras. Mas para que a gente evangelize, a gente tem que vestir essa armadura. Nós temos que estar com essa armadura. Porque a luta não é contra a carne. A luta é contra os principados. Que eles ficam na região celestial. A evangelização do mundo é uma das prioridades apresentada pelo Espírito Santo à igreja. Mediante essa ação, apresentamos o plano da salvação e o executor do plano da redenção, quem produz a regeneração do pecador. Então, assim, quem é que produz a nossa regeneração? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, eu já vi testemunho de pessoas e também já vi pessoas dobrar o joelho. Ah, eu já vivo assim, até de noite para dormir assim. Dobrar o joelho para aceitar Jesus. Escuta, gente, eu já vi pessoas e testemunho de pessoas que dobraram o joelho para aceitar Jesus, quando levantaram, jogaram cigarro fora, jogaram bebida fora, jogaram roupa fora, ficaram só com uma roupa, lavando e vestindo, mas elas já levantaram transformadas. Mas também já vi pessoas, e eu sou uma delas, que passou, tempos para ser transformada, regenerada. E eu ainda estou no processo. Então, assim, a santificação é um processo que nós vamos levar a vida toda. A regeneração não. A regeneração vai acontecendo em alguns mais rápido, outros não. Mas a santificação é um processo, irmãos, que nós vamos levar a vida toda. Que é isso, Dodô? A regeneração não. A regeneração é quando você deixa a velha natureza e seja transformado. Tudo se fez novo na minha vida, na sua vida. Então, assim, vocês que voltaram para Jesus, vocês estão no processo. Vocês estão no processo. Agora, esse processo vai demorar mais ou menos, isso depende de cada um. Por quê? Porque depende de cada um. Depende do tempo que eu invisto no reino de Deus. Quanto mais eu mergulho nas coisas de Deus, mais rápido eu vou sair do mundo. Mais rápido eu vou vencer. Mais rápido eu vou ser transformada, regenerada. Equipados com as armas espirituais. Quando vestimos toda a armadura de Deus, colocamos a natureza de Cristo Jesus e sua identidade. Concordamos totalmente com seu domínio sobre nós e vestimos-nos espiritualmente da cabeça aos pés, por dentro e por fora, com a sua presença e com o seu poder. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo, Senhor, eu estou deixando o meu eu e agora quem assume é o Senhor. Eu vou viver como o Senhor
quer. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Ainda que eu não concorde, ainda que eu não queira, mas eu vou fazer o que o Senhor quer. Irmãos, a gente é um processo difícil, mas nós temos que nos esforçarmos para ter essa natureza. Porque nós estamos dizendo que aquele Jesus Cristo é quem vai mandar em nós. E nós temos que se esforçar para vivermos de acordo com a vontade dele. Então nós temos que parecer com ele por fora e por dentro. Não só por fora, mas tem que a mudança aqui por fora, ela tem que vir de dentro. Essas virtudes não são sinais do nosso poder ou da nossa autoridade espiritual. Vocês lembram, quem vê a aula ou quem leu, lembra que teve um jovem em uma cidade que viram Paulo expulsando os demônios, operando milagre, e disse assim, foi expulsar os demônios. Disse, em nome de Jesus, que Paulo prega, saia. Aí o demônio olhou para ele assim e disse, eu conheço quem é Jesus, conheço não, mas tu. Entendeu? Então assim, o poder não é meu. O poder está em Deus. Ele é através de mim. É o nome do Senhor que eu estou usando. Eu tenho que estar de acordo com a vontade de Deus para poder esse nome ter efeito. Eu vou usar o nome do Senhor de acordo com a vontade dele. Então eu não tenho poder. Tem gente que já colocou na cabeça de que ele tem o poder. Não, o poder é de Deus. Em vez disso, não são o reconhecimento do poder e da autoridade de Cristo. Essas peças de armadura não têm a ver conosco ou com o que podemos fazer para nos proteger. Não. Essas peças que a gente viu aqui, ela não tem nada a ver conosco. Ela tem a ver com o poder que emana de Deus, de Jesus Cristo. Elas não têm a ver com Jesus, elas têm a ver com Jesus e o seu poder. Colocar toda a armadura de Deus tem a ver com estar em Cristo. Ou seja, eu só posso usar a armadura de Cristo se eu estiver nele. Sem ele, nada podeis fazer. Precisamos nos revestir com a armadura de Deus. Afinal, somos a igreja do Deus vivo. Do Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade. O Senhor tem convocado cada cristão para defender, como seus soldados, os valores do reino. Nós somos convocados como soldado de Cristo para defender os valores do reino. Para isso, não podemos ficar apenas no conhecimento das armas espirituais. Devemos usá-las a fim de podermos lutar, resistir e vencer a guerra contra o diabo, seus demônios e o pecado, que tão de perto nos rodeia. Gente, não adianta a gente aprender sobre a palavra se a gente não viver a palavra. Eu posso aprender, posso saber tudo da palavra, mas aquilo não ter efeito nenhum se eu não viver. Então assim, eu tenho que viver a palavra para que ela faça efeito na minha vida e na vida daqueles que me cercam. Vocês entenderam? Então nós somos chamados para evangelizar e o método que nós vamos evangelizar pode ser através da palavra ou da nossa vida. Como nós estamos vivendo. Os princípios bíblicos que nós estamos vivendo. Se estamos de acordo com a palavra de Deus. Isso vai refletir na sociedade em que vivemos. Vamos aqui para o... Conclusão. Apesar de todos os... Vocês têm alguma pergunta? E a senhora, dona Josefa? Nenhum? Apesar de todos os embates travados no decorrer dos séculos, a Igreja de Deus prossegue vitoriosa em sua marcha pela proclamação do Evangelho da Paz. Cumpre-se assim a promessa de Jesus ao edificar sua igreja, autoridade e poder sobre as influências malignas do inferno. Nós temos, se nós estivermos alinhados com Deus, nós temos poder. E Jesus nos deu esse poder para usarmos em nome dele. Agora nós não usamos esse poder porque nós não queremos renunciar ao nosso eu. Aí milagres não acontecem como acontecia antigamente. Vidas não são libertas como era antigamente. Por quê? Porque nós não renunciamos ao nosso eu como deveríamos. Entretanto, a batalha continua. Por isso,
exerçamos o poder e a autoridade a nós delegados, enquanto corpo vivo de Cristo. Vivamos em unidade a fim de desvendar ao pecado o mistério da fé. Nosso papel como igreja de Jesus não é ficar sentado no banco da igreja. Nossa função é anunciar as boas novas de salvação e ajudar o próximo em tudo o que pudermos. Afinal, como diz o ditado popular, lugar de sal é fora do saleiro. Evangelize. Quando os cristãos assumem o compromisso de avançar com o propósito firme de realizar missões, promove-se no mundo a paz real. Lembremos-nos sempre de que anunciar o Evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma obrigação. Deus, ele não disse, se você quiser, ele disse, vá. Ele deu uma ordem. Ide e anunciai o Evangelho a todas as nações. Ele não disse, se você quiser, você vai e anuncia. Não, ele disse, ide. Ele deu uma ordem. Essa é uma ordenança que nós temos que obedecer. Dona Josefa, a gente está achando tão bom a senhora estar conosco. Tão bom. Agora a senhora já se decidiu para Jesus? Estou decidindo. Está decidindo? Eu tenho que tirar todas as coisas daqui de dentro para poder seguir a ele. E é? Mas a senhora sabia, eu vou lhe contar uma coisa, uma boa nova. A senhora sabia que a gente sozinha, a gente não consegue tirar todas as coisas? Não. A gente só consegue se a gente deixar ele habitar aqui dentro da gente, aí ele expulsa tudo. Mas eu estou aí com um problema aí, né? Para poder... Tá certo, mas a pressa, mulher, essa pressa que o negócio, o relógio está É correndo. porque eu tô aí num negócio aí de cabeça no meu que foi embora, né? E ele disse que ele apareceu na escola, pedindo uma missa, né? E eu tenho que dar essa missa, eu tenho que mandar dizer a missa para ele. Aí depois que eu mandar dizer, pronto, daqui para o final daqui para semana que anda, quando recebemos o dinheiro, vou mandar meu dinheiro para ele lá comprar a missa. E pronto, aí depois eu, se tiver essa missa. É. Tá certo, mas depois a gente vai explicar direitinho pra senhora, viu? A gente vai lá na casa da senhora, sentar e explicar direitinho. Né, pastor? Sim. Tá. Ora aí, pastor. Agora vamos se levantar para Jesus. Pai, muito obrigado por essa tarde onde aprendemos a tua palavra, Senhor. Ajude-nos a guardar, viver e seguir. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas continuem tendo o compromisso de estar nas quartas-feiras, nos sábados, nos domingos. Em nome de Jesus. Amém.